Renato Portaluppi é um gênio ou é simplesmente um sortudo? É um baita técnico, lindo, maravilhoso, perfeito? Ou é um péssimo treinador superestimado? Calma, gente, nenhum dos extremos. Esse canal aqui se propõe a analisar futebol, analisar o Grêmio, consequentemente analisar o Renato, de uma forma séria, ponderada e equilibrada. E é isso que nós faremos a partir de agora, o 2023 de Renato Portaluppi. O Grêmio chegou onde chegou por causa do Renato ou apesar do Renato? O Renato o ajudou ou sem o Renato poderia ter sido melhor? É o que nós falaremos nesse vídeo a partir de agora. Então vamos lá. Tu já te inscreveu nesse canal? Se não fez isso ainda, faça agora. É só clicar aqui embaixo. Tem um botãozinho, ó, bem cristalino, escrito inscrever-se. Clique nesse botãozinho e faça parte desse nosso time de quase 34 mil gremistas aqui no YouTube. Te inscreve no canal, like, deixa o like no vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp também, que isso é muito importante para ajudar a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. Te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Como eu falei há pouco, esse canal ele se dedica a analisar as coisas de forma ponderada e equilibrada, certo? Dentro desse equilíbrio, dentro dessa ponderação, nós precisamos estabelecer algumas coisas muito claras, tá? Aquele torcedor do Grêmio, que eu classifico ironicamente de Renazete, ou seja, aquele que bota o Renato acima do Grêmio, não tem lugar nesse canal, não tem espaço nesse canal. Nesse canal o Grêmio está acima de qualquer pessoa, por mais que essa pessoa seja o Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio. Ou seja, o Renato acerta e quando acerta ele é aplaudido, o Renato erra e quando ele erra ele é criticado. O 2023 do Grêmio teve, inegavelmente, muito mais momentos bons do Renato do que momentos ruins do Renato. Esses momentos bons precisam ser valorizados. Por exemplo, o Grêmio teve um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, segundo melhor. É verdade que o Grêmio tinha no seu elenco o melhor jogador do continente, que era o Luis Soares. Bom, tá certo? É verdade. Agora pensem comigo, se o Soares vai mal no Grêmio, nós não estaríamos aqui agora, entre outras coisas, criticando o Renato por não saber montar um time pro Soares? Estaríamos. Então é justo, é coerente que nós estejamos agora elogiando e dizendo o seguinte: o Renato conseguiu ajudar e muito o Soares para que o Soares tenha sido, e ele foi, o grande protagonista do Grêmio em 2023. O Grêmio voltou de uma segunda divisão, disputou uma Recopa e ganhou, disputou um Campeonato Gaúcho e ganhou, disputou uma Copa do Brasil, chegou até a semifinal. O que doeu foi que o Grêmio de novo perdeu para o Flamengo, e o Grêmio sempre perde para o Flamengo, é uma coisa inacreditável. O Flamengo ele é sim uma pedra no sapato do Renato. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ficou na segunda posição, que foi uma campanha, convenhamos, além das expectativas, acima daquilo que era imaginado. Agora, dá para se dizer também o seguinte: o Grêmio não foi campeão brasileiro por alguns aspectos que nós precisamos pontuar. Exemplo, a derrota em casa para o Corinthians. Foi uma derrota em que muito dessa derrota está sim em cima do Renato, porque foi um jogo em que por 70 minutos o Grêmio teve 11 contra 10 e o Grêmio não conseguiu construir uma vitória, pelo contrário, perdeu um jogo dentro de casa para o Corinthians. Lá no começo do campeonato, o Grêmio teve um empate contra o Bragantino, que foi uma entregada do Diogo Barbosa, e naquele momento todo mundo já sabia que o Diogo Barbosa era insuficiente para jogar no Grêmio. Bom, o que aconteceu? O Grêmio pagou caro por esses vacilos. Teve ao longo do campeonato aquela derrota de virada para o Santos, aquela derrota ridícula de virada para o Santos. Perdemos para o Vasco em São Januário 1-0 no pior momento do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Todos esses tropeços foram fundamentais. Agora, se eu não pegar o resultado e pegar a engrenagem, o Grêmio teve um ataque que funcionou, muito em função do Soares, isso é absolutamente inegável, mas uma defesa que foi capenga durante o ano inteiro. E foi capenga muito em função das escolhas do Renato também. Por exemplo, aquela bronca com o Adriel no começo do Brasileiro. Eu não acho o Adriel santo, tá? Se o Adriel fosse santo, ele seria titular do Bahia, porque ele é melhor que o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Eu não acho que o Adriel seja um santinho e que não tenha culpa no cartório.
Agora, o Renato ele se coloca numa condição de ser o cara que recupera jogadores. Poxa, olha o trabalho que o Grêmio, capitaneado pelo Renato, fez para trazer o Luan de volta, tentar recuperar o ser humano, o cidadão Luan. Será que naquele momento não era possível fazer isso também com o Adriel, um jovem surgindo, e que é muito, mas muito melhor goleiro que o Gabriel Grando? Essa decisão acabou tendo para o Grêmio um custo muito alto. Com o Gabriel Grando, a nossa média de gols sofridos disparou e o Grêmio em nenhum momento teve um goleiro seguro depois do Adriel em 2023. O próprio meio-campo do Grêmio foi esburacado o ano inteiro e em nenhum momento o Renato conseguiu corrigir esse problema. Então, gente, ao final da temporada, nós precisamos estabelecer que o Renato, ele não tirou leite de pedra. Essa é uma afirmação que eu digo há muito tempo. Eu acho que é uma leitura simplista e preguiçosa do grupo do Grêmio. Eu não acho o grupo do Grêmio tão fraco assim. Eu acho que tem coisa boa nesse grupo. Tem alguns jogadores que são subestimados nesse grupo do Grêmio, certo? O Renato fez coisas boas sim e poderia ter feito outras melhores também, porque afinal de contas ele é um ser humano. E embora muitos gremistas, que eu chamo esses gremistas de renazetes, os que acham o Renato maior do que o Grêmio, embora eles acreditem que o Renato, por ser uma estátua, ele está acima do bem e do mal, não, ele não está. O Renato tem que ser esse ano muito mais aplaudido do que criticado. O ano do Renato foi bom, ou até muito bom à frente do Grêmio. E eu acho que a renovação com o Renato está bem. É uma renovação que se explica, não por aquele caminhão de dinheiro, mas uma renovação que se explica por um ano em que o Grêmio teve título gaúcho, semifinal de Copa do Brasil e vice-campeonato brasileiro. Beleza. Agora, o Soares foi embora. O Soares era mais de meio time. E o Renato, naturalmente, ele será mais cobrado, ele estará ainda mais nos holofotes agora em 2024, especialmente pela volta do Grêmio à Copa Libertadores da América. Teve coisas boas? Teve. Teve coisas ruins? Também. Algumas coisas bem complicadas aconteceram no nosso 2023. E talvez por isso o Grêmio não conseguiu ser o campeão brasileiro, título esse que se apresentou ao Grêmio num certo momento dentro da competição. Para mim, assim se explica o 2023 do Renato. Erros, sobretudo do meio para trás na montagem do time, e acertos, sobretudo do meio para frente. E algumas broncas fora do campo que eu sinceramente acho que não tem muito sentido. Algumas letrinhas para a imprensa, coisa do tipo, o Renato está acima disso. Mas enfim, aí é uma opção do Renato naquela coisa de buscar um inimigo em comum para tentar puxar o torcedor ainda mais pro lado dele. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo.